seja bem-vindo! Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. O município do Rio Grande declara situação de emergência após tempestade devastadora. Anchova na beira da lagoa. Prato típico é uma das atrações do Festimar. E ainda, cuidados com a saúde de bebês e crianças no outono. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Uma importante decisão foi tomada pelo Executivo Municipal do Rio Grande. Após uma tempestade devastadora que atingiu a região na madrugada de 21 de março, com ventos alcançando 137 km por hora, resultando em danos significativos a propriedades públicas e privadas. O prefeito municipal decretou situação de emergência e calamidade pública. Essa medida, respaldada pela legislação vigente, foi motivada pelos relatórios detalhados que apontaram os prejuízos causados pela tempestade, assim como pela manifestação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande. O decreto estabelece a mobilização de todos os órgãos municipais para trabalhar sobre a coordenadoria. O objetivo é responder rapidamente aos estragos, reabilitar a área afetada e iniciar o processo de reconstrução. Além disso, autoriza-se a convocação de voluntários e a realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, visando facilitar a assistência à população atingida. É importante ressaltar que, em conformidade com a Constituição Federal, as autoridades estão autorizadas a entrar em residências em situação de risco iminente, a fim de prestar socorro ou determinar evacuações necessárias. Essa medida busca assegurar que todos os esforços estejam concentrados na recuperação e no apoio aos afetados por esse desastre natural. E agora a próxima informação. Em Rio Grande está acontecendo a segunda edição do Festimar. O evento é uma oportunidade perfeita para provar um prato bem rio-grandino. A tradicional anchova assada é um prato típico da cidade do Rio Grande. E durante o Festimar, o público que prestigiar o evento vai poder saborear as anchovas de frente para a Lagoa dos Patos. No sul do Brasil, as anchovas são pescadas entre dezembro e março, período em que a pesca da espécie é liberada. A anchova é um peixe de água salgada que habita regiões com temperaturas mais frias. Na hora do preparo, a anchova é talhada em 3 partes, no meio e nas laterais, para serem temperadas e logo após espetadas e assadas em fogo de chão. O prato, que vem acompanhado de pão e vinagrete, é servido diariamente no deck do mercado público, das 11h30 às 15 horas e das 18 às 23 horas. O valor é de R$ 35. Mudando de assunto, com o fim do verão e o começo da queda das temperaturas, os cuidados com a saúde de bebês e crianças precisam ser redobrados. O verão terminou e com o início do outono é hora de se preparar para as quedas de temperatura que antecedem o inverno. A mudança de estações é um período para redobrar os cuidados com a saúde de bebês e crianças, como explica a pediatra Paula Trevisol. Essa época de troca de temperatura, de troca de estação, são épocas que existe uma alta circulação de vírus, né? E os vírus respiratórios, a gente sabe que para crianças, eles podem ser extremamente perigosos. Para o adulto pode ser um simples resfriado e para um bebê pode significar uma bronquiolite, uma pneumonia e pode inclusive gerar uma internação, né? Então, os cuidados, na verdade, é o aleitamento materno, né, que ajuda na questão da imunidade,
a higiene de mãos, manter sempre as mãos higienizadas e evitar os contactantes gripados, acho que seria uma das coisas principais, né? Então, a pessoa se conscientizar, se tá com sintomas, não ir visitar um bebê pequeno. A gripe é uma das doenças virais mais comuns durante o inverno, o que torna necessário um cuidado maior com os pequenos para evitar os resfriados. Resfriado, ele pode gerar bastante sintomas na criança, porque a criança menor, né, o bebê, ele respira mais pelo nariz. Não é que nem nós, que a gente entope o nariz, a gente respira pela boca. Eles se atrapalham, né? Então, a gente sabe que hoje a lavagem nasal é um assunto cada vez mais falado e ele é extremamente importante para a gente liberar essa cavidade nasal e esse bebê, inclusive, não se engasgar, né? Muitas vezes os engasgos têm muito a ver com essa via aérea obstruída. Lavar bem o nariz, como a gente falou, né? Buscar uma alimentação saudável com bastante ingesta de líquidos. E aí, consultar se o bebê apresentar febre alta persistente, sinais de desconforto respiratório, que é a gemência, quando afunda aqui essa parte do externo para respirar, afunda as costelinhas, né? Um bebê com respiração muito ofegante, muito acelerada, ele precisa ser visto por médico. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta terça-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, o tempo será de sol entre nuvens. Os ventos chegam a 12 km por hora. Já a umidade fica em 60%. A temperatura será de 25 graus a máxima e 16 graus a mínima. Em São José do Norte, a terça-feira será de sol entre nuvens. Os ventos devem chegar a 12 km por hora. Já a umidade chega a 60%. A temperatura ficará entre 24 graus a máxima e 15 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de sol entre nuvens. Os ventos ficam em 12 km por hora e a umidade deve chegar a 60%. A temperatura será de 27 graus a máxima e 16 graus a mínima. Em Camaquã, o dia será de sol entre nuvens. Os ventos ficam em 9 km por hora e a umidade poderá chegar a 57%. A temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 17. Em Venâncio Aires, o tempo será de sol entre nuvens. Os ventos ficam em 10 km por hora, enquanto a umidade deve chegar a 55%. A temperatura ficará entre 28 graus a máxima e 15 graus a mínima. E agora a próxima notícia. A abertura oficial da colheita da soja traz otimismo para a safra recorde deste ano, com uma expectativa de aumento de 71% na produção em relação ao ano passado. O evento reuniu autoridades e produtores, destacando a importância do setor agrícola para a recuperação econômica da região. Os números apresentados pela Emater são animadores. Uma área plantada de aproximadamente 6 milhões de hectares em 426 municípios gaúchos, com uma expectativa de safra recorde de 22 milhões de toneladas de soja, representando um aumento de 71% em relação ao ano anterior. O secretário adjunto destacou a importância da safra atual para a recuperação econômica da região, mencionando os prejuízos enfrentados nos últimos anos, devido às más condições climáticas. Segundo dados da Campanha Nacional de Abastecimento, a CONAB, o Rio Grande do Sul deve ocupar o segundo lugar no ranking nacional de produtividade, atrás apenas do Mato Grosso. O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra, expressou sua confiança de que o município retomará seu posto de maior produtor, após uma queda na produtividade no ano passado devido à estiagem. Ele destacou a produção local de cerca de 9 milhões de sacas de soja por ano, cultivadas em aproximadamente 150 mil hectares. E agora a próxima notícia. Um levantamento do IBGE mostrou que mais da metade dos brasileiros completaram o ciclo básico de educação. Mas isso não foi uma realidade para os moradores do Nordeste, principalmente para aqueles pretos e pardos.
Cerca de 54% dos brasileiros terminaram os períodos obrigatórios escolares, números que desde 2019 continuam subindo. Mas o retrato atual, apesar de ser empolgante, ainda é de desigualdade. As diferenças regionais são evidentes. Entre os moradores do Nordeste, por exemplo, o número de quem terminou a escola é quase 10% menor. Isso significa que, mesmo em 2023, a região ainda tem um percentual menor do que aquilo que havia sido registrado no Brasil em 2016, ou seja, eles estão há 7 anos atrasados. Mas os dados também apresentam diferenças por cor ou gênero. Quando o assunto é terminar o ensino básico obrigatório, as mulheres estão na frente dos homens. 56% delas concluíram, enquanto 4% a menos dos homens não terminaram os estudos. Já os pretos e pardos tiveram desempenhos ainda menores. Menos da metade deles terminaram o ensino obrigatório. Já com os brancos é diferente. Mais de 60% deles concluíram. A condição é precária. São quase 10 milhões de analfabetos no Brasil. E quanto mais velho o grupo populacional, maior é essa proporção. Se 10 milhões são analfabetas, metade desse número é composto por pessoas com 60 anos ou mais. Isso acontece porque eles não frequentaram a escola ou tiveram um aprendizado muito precário. Justamente por isso, eles carregam essa condição de analfabetos ao longo da vida. Até os mais novos, que possuem condições melhores para isso, nem estudam e nem trabalham. Os famosos nem. A cada 5 jovens entre 15 e 29 anos, um não faz nenhuma dessas coisas. Mas desta vez, o problema acaba sendo ainda maior entre as meninas. Mas isso tem explicação. Muitas acabam deixando de estudar para se ocupar do trabalho doméstico, como tomar conta dos irmãos mais novos ou ainda por conta de uma gravidez precoce. E com essas informações encerramos o Informe Região desta terça-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.